Olá pessoal, hoje nós teremos mais uma aula de lógica proposicional. O tema de hoje é a equivalência lógica. Então vamos definir o que seria uma equivalência lógica. Uma proposição composta R é logicamente equivalente a uma proposição composta S quando ambas possuem a mesma valoração lógica em suas tabelas verdades. Então, de toda proposição, eu consigo montar a tabela verdade dela como eu mostrei na aula anterior, quando eu falei da resolução por tabela verdade. E o ponto é que nós montamos a tabela e chegamos a um resultado final, que é a coluna que fica mais à direita. E o que acontece é que, quando eu tenho duas proposições que usam conectivos diferentes, mas no final das contas a tabela verdade delas fica idêntica, então a gente diz que essas proposições lógicas são equivalentes, tá certo? Então nós vamos exemplificar isso tomando essas duas proposições simples. João é pedreiro e José é pedreiro. Então vamos considerar essas duas proposições e vamos montar essas frases aqui, ó. Não é verdade que P e Q, ou seja, não é verdade que João e José são pedreiros. Quer que eu diga que João é pedreiro e José é pedreiro. Então, não é verdade que João e José são pedreiros. Uma outra proposição que eu quero pegar aqui é essa aqui, ó. João não é pedreiro ou José não é pedreiro, né? É o que eu escrevi aqui. Eu escolhi duas proposições e quero mostrar para vocês que, embora ela utilize conectivos distintos, no final das contas, a tabela verdade delas é a mesma. Nessa primeira aqui, nós temos o conectivo E, então P e Q, gente, vai dar V, F, F, F. Isso que a gente aprendeu na primeira aula de operação com conectivos. Só é verdade quando as duas é verdade. Quando eu digo que isso não é verdade, eu vou trocar o resultado. Aonde é verdade, eu coloco falso, e onde está falso, eu troco pela verdade. Então, não é verdade que P e Q tem essa tabela verdade aqui, de 4 linhas, que segue essa ordem, F, V, V, V. Então, o que eu fiz aqui foi negar a proposição P e Q. A negação é o tópico da nossa próxima aula. Por hora, você só deve saber que quando eu digo que uma coisa não é verdade, então os resultados têm que ser exatamente o contrário. Então, de tudo isso que eu falei, fica essa coluna aqui, ó, F, V, V, V. Agora a gente vai pegar esse não P ou não Q e vamos ver o que vai acontecer, certo? As duas primeiras colunas são as combinações usuais, que a gente já sempre faz para as proposições. Essa coluna aqui, não P, vai me dar o contrário da coluna do P. Então, onde tem V, eu coloco F, e onde tem F, eu coloco V. A não Q, F, VF, VF, então que vai ser FV, FV, ou seja, exatamente o contrário. O OU exige uma verdade de mim, não é? Aqui tem duas falsas, então tudo deu falso. Aqui tem uma verdade, aqui tem uma verdade, aqui tem uma verdade. Então, todas são verdadeiras porque o OU exige uma verdade. O ponto é, gente, que olha para essa coluna e olha para essa coluna. É exatamente a mesma coisa, certo? Quando a primeira é verdade e a segunda é verdade, o resultado vai ser o mesmo. Quando a primeira é falsa e a segunda é verdade, o resultado vai ser o mesmo. Não importa a combinação. A frase ela vai ter o mesmo valor, lógico. Talvez seja uma frase que não fique com muito sentido, mas em termos de valores lógicos vai ser exatamente igual. Então, isso são proposições equivalentes. São proposições que, mesmo trocando de conectivo, ela vai me dar os mesmos resultados no final das contas, tá certo? Então, é isso que você tem que observar, e eu fiz aqui uma menção, que não importa o que aconteça, embora eu estou usando outro conectivo, se ele tiver exatamente nessa estrutura aqui, em relação a esse, eles são equivalentes. Então vamos lá, nós vamos aprender as regras de equivalência. O que eu quero que você entenda é que há diversas regras de equivalência, diversas, certo? Muitas mesmo, algumas muito grandes e complicadas, mas para a sorte de quem vai fazer concurso, habitualmente só cai em duas regras, certo? Confie em mim, eu já fiz muitas questões de concurso e com essas duas regras que eu vou te ensinar aqui, você vai conseguir fazer todas as questões de equivalência lógica que eles vão pedir para você, certo? Que regra é essa, professor? Bom, a regra 1
é a do nega tudo, inverte. Regra 2 vai ser do nega ou mantém, certo? Eu vou explicar cada uma dessas duas, mas eu coloquei assim nessas frases muito simples porque ajuda a gente decorar. Nega tudo, inverte, não é nega tudo e inverte, tá? Nega tudo, vírgula, inverte. Nega ou mantém. Então eu vou mostrar aqui na prática como é que seria uma questão onde a gente precisaria usar essas regras. Veja só. Encontre duas proposições equivalentes à proposição abaixo. Então, ele nos deu uma proposição. Se Ana é paraibana, então ela é brasileira. O que é interessante que eu escrevi aqui e estava esquecendo de falar é que essas duas regras estão relacionadas com proposições que usam o se, então. Beleza? Geralmente, questões de prova vão pedir proposições equivalentes a alguma que use o se, então. Vai ter um caso que não, mas eu vou explicar ele também daqui a pouco, tá bom? Mas ele vai estar relacionado com o que eu estou falando. Então vamos lá. Se Ana é paraibana, então ela é brasileira. Como é que eu vou fazer aqui uma proposição equivalente a essa? Eu vou usar a regra 1. O que a regra 1 me diz? Nega tudo, inverte. O que significa nega tudo, inverte? Significa que eu tenho duas proposições aqui. Quais são? Ana é paraibana, a gente vai chamar isso aqui de proposição P. E aqui é brasileira, ou seja, Ana é brasileira. A gente vai chamar isso aqui de proposição Q, beleza? Nega tudo significa que, se ele está dizendo que Ana é paraibana, eu vou dizer que ela não é paraibana. Se ele está dizendo que ela é brasileira, então eu vou dizer que não é brasileira. Então eu estou negando tanto essa quanto essa. E a próxima palavra é a palavra inverte, ou seja, inverte a ordem. Essa aqui está vindo primeiro, e em segundo lugar está vindo essa. Se Ana é paraibana, então ela é brasileira. Como é que fica, professor? Nega e inverte. Se Ana não é brasileira. Veja, eu estou invertendo. Aquela que estava na segunda posição, eu trouxe para a primeira posição. E neguei, porque tem que negar tudo. Então, se Ana não é brasileira, então não é paraibana. A primeira é paraibana, eu jogo ela para a segunda posição negada. Então, quiser até para o vídeo e analisa de novo. Mas o que foi que eu fiz? Neguei as proposições simples, troquei elas de posição. O que era hipótese virou tese, e o que era tese virou hipótese. Então ficou: se Ana não é brasileira, então não é paraibana. Usando a simbologia, né? Nós temos aqui, ó, P, se P, então Q. Não é isso? Deixa eu aumentar a espessura aqui. Como é que ficou a equivalente, então? Não Q, não é isso? Se não Q, então não P. Então, eu troquei a posição delas e também fiz uma negação delas, beleza? Então, é assim que a gente usa a primeira regra. Nega tudo e inverte. Ou melhor, nega tudo e inverte. Não tem o i, né? Senão, se você vai pensar na hora da prova, tem que trocar pelo conectivo i, tá certo? Então, vamos para aqui o nosso segundo caso. A segunda forma de achar uma equivalente de uma proposição que usa o se então é qual? Nega ou mantém. O que significa nega? Eu vou negar a primeira proposição, vou usar o conectivo ou e vou manter a segunda sem negar. Então, de novo, Ana é paraibana, é a nossa primeira, e Ana é brasileira, é a nossa segunda. Agora, eu não vou mudar de ordem. O que eu vou fazer? Nega a primeira. Então, aqui diz, Ana é paraibana. Aí você vai colocar, Ana não é paraibana. Aí coloca o conectivo ou, por isso que não tem mais o se aqui, né? Porque virou o conectivo ou. E mantém a próxima. É brasileira, ou ela é brasileira. Então, aqui está uma equivalência. Ana não é paraibana ou ela é brasileira. Então, duas formas de achar equivalente: negando tudo e trocando elas de posição, ou então negando a primeira, mantendo a segunda e mudando para o conectivo ou, tá certo? Uma observação importante. É possível que haja uma questão cuja proposição utilize o conectivo ou, certo? Eu falei aqui, gente, que as questões geralmente vão ser de se, então.
mas pode cair uma questão de prova que pede a equivalência do conectivo ou. Nesse caso, basta fazer o inverso da regra 2. Não é assim? Porque se é equivalente, eu posso ir e voltar. Não é assim? Então, se cair uma questão de sim, então, eu posso usar a regra 2 e transformar ela numa frase que usa o ou. Mas eu posso voltar também. Pegar o ou e voltar para que tenha o sim, então. Então, não é uma terceira regra. É simplesmente a regra 2 ao contrário. Tá certo? Mas vamos exemplificar isso aqui também. Pois bem, então, olha só o nosso exemplo. Escreva uma proposição equivalente à proposição Carlos gosta de futebol ou de artes marciais. Nas nossas regras, só contemplam aquelas proposições que têm o sim, então. Mas aí, se ele pediu a equivalência de uma que usa o conectivo ou, basta você lembrar da regra 2. Caiu uma frase com o conectivo ou, você vai fazer o quê? Você vai negar de novo, tá certo? Para voltar a ser o que era. No lugar do ou, você volta para o se, então. E na segunda você vai só manter porque você não alterou ela. É como se você tivesse saído do se, então, e achado um equivalente no ou, e agora você quisesse voltar para a proposição original. É só uma forma de falar, não é isso? Então vamos lá, ó. Aqui está a nossa frase. Carlos gosta de futebol ou de artes marciais. Bom, aí eu vou lembrar, gente, lá na regra 2, eu aprendi que eu saía do se, então, e chegava no ou. Agora eu vou sair do ou e voltar para o se, então. Então você já escreve o se, porque você sabe que vai voltar para o se. Aí lá na regrinha você teve que negar a primeira. Então você vai negar de novo para ela voltar a ser o que era. Né? A gente aprendeu isso já. Ó. A gente nega uma proposição. Aí se a gente negar ela de novo, ela volta a ser o que ela era originalmente. Certo? Então quando ele diz aqui, Carlos gosta de futebol, no original seria Carlos não gosta de futebol. Então, você negou e voltou para o que era. Então, se Carlos não gosta de futebol, então, né, a gente trocou pelo sim, então, aí eu vou manter a segunda, tá certo? Porque lá era nega ou mantém. Então, mantendo a segunda, então, gosta de artes marciais. Se Carlos não gosta de futebol, então gosta de artes marciais. Beleza? Essas são as regras de equivalência lógica. Duas, certo? E aí, se cair uma questãozinha com ou, basta lembrar que você pode voltar ao original na regra 2. Então, as equivalências lógicas estão ligadas ao se, então. Agora nós vamos ver algumas questõezinhas aqui para a gente colocar isso em prática e ver como é que eles cobraram isso em concurso. Então, vamos lá. Aqui está o nosso primeiro exemplo, certo? Eu quero resolver, gente, como se estivesse fazendo uma prova mesmo, como se quem não sabe a resposta, tá certo? Então vamos lá, vamos ler. Considere a sentença. Se tenho saúde, então sou feliz. Uma sentença logicamente equivalente à sentença dada é. Veja, você vai ter que lembrar que tem duas regras de equivalência lógica para você usar em prova, certo? E aí, para eliminar questões, você tem que usar a cabeça. Pela regra 1, você continua usando o sim, então. Só faz negar e trocar as coisas de lugar. Na regra 2, você usa o conectivo ou. Então, na equivalência lógica do sim, então, ou você vai usar o próprio sim, então, ou então uma frase que use o conectivo ou. Dito isto, você vai eliminar qualquer uma das alternativas que não contemple isso. Por exemplo, a alternativa A fala do sim, então, a alternativa B fala do sim, então, aqui na alternativa C ele usa o conectivo e. Não temos, não pelo que a gente aprendeu, uma equivalência que saia do sim, então, vá para o e. Não nas nossas regrinhas lá que a gente aprendeu. Na D também, gente, não tem essa de conectivo e, né? A mesma coisa. Então, a gente já descartou duas sem nem lembrar direito do conteúdo. Agora, vamos para a prática, certo? Já que você tem duas regras, você tem que montar as regras na cabeça e ver qual delas que encaixa, certo? O que você vai fazer para resolver essa questão? Você vai escrever à mão como é que fica a equivalência usando as regras e ver qual delas que vai bater com as alternativas. Usando a regra 1, a gente vai ter essa frase aqui. Ó. Se não sou feliz, então não tenho saúde. É isso? Pensa comigo. Ó. Se tenho saúde é a primeira proposição. Né? Vou botar o número 1 aqui. Certo? Então, sou feliz. Sou feliz é a segunda proposição.
Pela regra 1, nega tudo e inverte. Então, eu vou pegar a segunda que diz sou feliz, vou jogar ela para a primeira posição, só que negada, né? Se não sou feliz. Então, a primeira vai ser a segunda aqui agora, né? Só que negada. Ele diz tenho saúde, então vai ser então não tenho saúde. Tem alguma frase que diga isso aqui, gente? Se não tenho saúde, então não sou feliz. Não, não é isso que ele está dizendo. Aqui ele negou as proposições simples, mas não trocou elas de posição. Consegue perceber isso? Na segunda, ele trocou de posição, certo? Mas esqueceu de negar a primeira. Então, são parecidas, né? Com a nossa regra, mas não são iguais. As frases não são iguais. Na primeira, ele negou as proposições simples, mas esqueceu de inverter. Na B, ele inverteu, mas esqueceu de usar as proposições simples. Perdão, ele inverteu, mas esqueceu de negar uma delas. Tem que negar tudo e inverter. Assim, gente, a primeira regra ela não é aplicável aqui, certo? Então, a gente lembra da segunda regra, que é o quê? Nega ou mantém. Nega a primeira, ou seja, não tenho saúde, troca pelo conectivo e mantém a segunda, sou feliz. Ou seja, a alternativa é a alternativa correta dessa questão. Então, vamos continuar. Né? Aqui você anota a alternativa, anota qual regra você usou, tá certo? Dá uma escrita aqui em cima ou num canto, pela regra 1, bota assim, ó, pela regra 1, aí você coloca a frase, só para você ir praticando, tá certo? Exemplo de número 2, diz assim, do ponto de vista da lógica, a proposição se tem OAB, então é advogado, é equivalente a. Nessa aqui eu vou ser mais direto, já vou mostrar qual é a alternativa, mas você pode, na hora da prova, sempre fazer igual eu fiz na primeira questão. Lembra da regra e escreve como é que ficaria, tá certo? Então vamos lá. Nesse caso nós temos se tem OAB, então é advogado. Acerta, gente, a alternativa C. Por quê? Veja só, se tem OAB, então tem OAB é a primeira, certo? É advogado é a segunda frase. Pela regra 1, o que a gente faz? Se, não é isso? Mantém o se, nega a segunda, colocando ela na primeira posição. Então, se não é advogado, então, aí joga a primeira lá para a segunda posição, negando também, ou seja, não tem OAB. Se não é advogado, então não tem OAB. Perceba, troquei elas de posição e neguei todas elas. Então, correta é a alternativa C pela regra de número 1. Tá bom? E você pode parar o vídeo e escrever você mesmo como é que ficaria pela regra 2, tá certo? Eu vou só falar aqui, se você quiser você anota. Pela regra 2, fazendo aqui, ficaria mais ou menos assim. Tem que lembrar que elas se mantêm, só que vai usar o ou, né? Então, não tem, perdão, nega ou mantém, isso. Então, não tem OAB ou é advogado. De novo, não tem OAB ou é advogado. Então, é assim que teria. Por que a A está errada? Porque ele está dizendo que tem OAB. Teria que negar essa aqui. Não tem OAB ou é advogado. Então, a A ela já foi colocada para enganar a gente, mas a gente não vai cair nessa. Não é isso? Então, resolvida também a questão de número 2. Então, bora continuar. Terceiro exemplo, certo? Aqui, gente, é o caso que a gente tem o inverso da regra 2, tá bom? Caiu na prova uma questão dessa aqui. Maria é médica ou João é professor. Tem como sentença logicamente equivalente. Aí você vai lembrar, poxa, o professor Tiago falou assim, que as equivalências sempre partem do se então. Não é isso? Se caiu uma que tem o ou, basta você voltar para o se então pela regra 2. O que a regra 2 fala mesmo? Eu nego a primeira, não é isso? Coloco o conectivo ou e mantenho. Então, para voltar para o início, eu vou sair do ou para o se então. Eu tenho que voltar para o original, não é isso? Então, eu vou colocar se, certo? A primeira coisa que eu tenho que colocar é o se, tá bom? Então, eu já vou eliminar essas aqui, que vai negócio de não é verdade. Não, não é isso que ele está falando. É o se, tá certo? Aí, o que mais que a gente tem? A primeira não foi negada lá pela regra 2, então eu vou ter que voltar. Se ele disse que Maria é médica, a gente vai colocar Maria não é médica. Então,
se Maria não é médica. Opa, a gente já tem a nossa alternativa, né? É a C, porque é a única que começa como a gente queria. Mas vamos tirar a prova real para ver se está tudo ok. Então, aí tem que manter a segunda. A segunda diz que João é professor. Então a gente coloca João é professor. Se Maria não é médica, então João é professor. Resolvida a nossa questão, então aqui está mais uma aula do nosso curso de lógica proposicional. Bom, pessoal, é isso. Mais uma aula de lógica proposicional. Quero frisar para você que essas duas regrinhas resolvem praticamente todos os seus problemas. Quando caem questões de outro tipo, se cair, né, você tem que usar a tabela verdade para encontrar. Lá na nossa aula de bicondicional eu resolvo uma questão de equivalência que usa o se somente se. Contudo, o que nós temos que saber é que não dá para decorar tudo, gente. É coisa demais, demais mesmo. Muitas regras, algumas gigantescas que tomam muito espaço, né? Se eu fosse escrever a frase, não nem caberia numa linha dessa. Então ninguém decora isso, nem mesmo os professores. Então, o que usa mesmo, que muito cai, são essas regras. Guarde elas. Vamos fazer exercícios. Se você achou uma questão por aí que não usa essa regra, me mostra, por favor, que eu terei o prazer de resolver ela para você, tá bom? Na próxima aula nós vamos falar da negação, e aí depois que a gente tiver aula de negação, nós teremos uma aula de exercícios onde a gente vai cobrar tanto esse conteúdo quanto o conteúdo da aula seguinte, beleza? Então, valeu e bons estudos.